Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre os fatos relevantes da semana que se encerrou no dia 7 de fevereiro, a primeira semana de fevereiro, já com os resultados começando a sair. Ah, não a empresa a sair, né? A sair os resultados. Então, semana que vem nas lives a gente já deve falar, né, dos resultados aqui no Brasil. Tá? E hoje vamos comentar alguns fatos da semana, algumas coisas que a gente já viu, outras novidades. Tá? Enfim, né, hoje eu já tô aqui com base aí no e-mail do Eduardo, umas coisas, né, eu reforço, outras eu trago diferente, e vocês já viram aí no título o que que a gente vai falar hoje, tá? Então, o primeiro fato relevante em uma ordem especial, o primeiro fato relevante hoje é um esclarecimento da Prio aí sobre uma notícia da mídia. Opa, esqueci de trocar. Agora sim. É sobre uma notícia da aquisição de Peregrino, né, então a galera não larga. Eu, sinceramente, eu não vi a notícia aqui certinho, tá, Folha UOL, eu lembro que eu até cheguei a dar uma olhada, assim, por cima, mas eu não vi essa notícia aqui, o que exatamente o pessoal estava comentando. Hã, só aparece as notícias antigas, né, tipo, quando eles compraram a primeira parte, né, da Sinuquem. Mas enfim, essa história, de verdade, ela não aparece pra mim aqui, não sei se os caras tiraram a notícia e tal, mas aparentemente, né, no UOL, Folha UOL, seja lá qual for esse, né, órgão aí de imprensa, teriam divulgado uma notícia aí que a Prio estava negociando comprar os outros 60% em Peregrino. Lembrando, eles já compraram 40%, tá, da Sinoquem, outra empresa. Então o campo de Peregrino já é um campo que tem um certo tempo, mas ele não está em exaustão ainda, né, o pessoal ainda está explorando ele, né, ainda numa capacidade boa, assim, de exploração. Então ele é um dos principais ativos da Equinor aqui no Brasil, que é, né, a que tem os 60%, e tinha parceria de 40% com a Sinoquem, tá. Esses 40% a Prio já comprou, já é dela, e boa parte desse crescimento da produção, que só saiu aí o relatório de produção aqui de janeiro, né, eles sempre divulgam no comecinho do mês seguinte, como foi a produção e as vendas no mês anterior, já tem Peregrino, e Peregrino tá salvando a lavoura, né, porque os campos de Albacora ainda tá tendo um pouco de manutenção, e Polvo, Tubarão Martelo ainda estão aguardando, alguma anuência do IBAMA para trabalhar os postos, tá com produção reduzida. Então o que era para estar ali nos 80.000 barris mais, né, não, 80 é o que estaria, né, mais ou menos. Um pouquinho abaixo de 80, mas era para estar produzindo mais, tá, o que a Prio já tem. Estaria produzindo menos de 80, né, mas aí entrou Peregrino com 30 e poucos mil, a parte Prio, né, então a produção agora já está bem acima de 100 com o Peregrino, né. Se não fosse Peregrino, estaria diminuindo a produção em relação ao ano passado. Você vê o impacto que está fazendo na Prio essa questão do IBAMA, né, de demorarem as licenças não só para o Arro, que esses dias, deixa eu até juntar e fazer um pacotão Prio, né, deixa eu ver aqui, licença, IBAMA, o Arro, que teoricamente não, isso aqui é do ano passado. Aqui, isso é uma notícia também nos sites aí, não sei, não é oficial, tá, não é um fato relevante. Isso aqui é um fato relevante, né, esse. Cadê esse aqui? Tá. Mas essa notícia que eu tô vendo agora, tá, não é um fato relevante, que tá andando a notícia, a licença de Warro, né, isso é bem importante pra Prio, mas a parte ruim é que parece que não tá pra sair ainda, porque pelo que eles comentam, né, ó, eles receberam uma devolutiva do IBAMA, né, aí tinha 29 pontos lá pra resolver, 20 tá tudo certo, e 9 eles estão pedindo informações adicionais, ou seja, né, não é que tipo, porque óbvio, a gente nunca sabe a complexidade disso, né, às vezes é uma coisa simples, eles resolve rapidinho, manda a prova e sai rápido. Mas não tem cara, né. Tipo, você manda, tem 30 pontos, 2/3 tá resolvido, mas tem 1/3 pra resolver ainda, né. Então, vamos uma notícia boa que, tipo, tá andando, porque a gente tá mais de 1 ano nesse processo, e durante muito tempo a gente não teve notícia nenhuma, né, nenhuma, que tava andando parado, estava sentado, alguém estava sentado em cima, estava esquecido na gaveta, se o protocolo caiu atrás da mesa e ninguém tinha visto.
Pelo menos tá andando, alguém tá vendo, mas, tipo, ainda tem que, né, devolver aí, né, informações adicionais. Acho que não tem nenhuma dúvida quanto isso vai sair e tudo mais, mas já tá demorando bastante, né, já estamos quase na metade do primeiro tri, nada, né, foi um impacto bem grande aí pra abril, né. Mas enfim, então calma, vamos organizar aqui que eu abri um monte de coisa ao mesmo tempo. Então o alvo, né, tá perto, tá longe, que a gente comentou. Peregrinos 40% já estão contribuindo, né, vamos ver o impacto financeiro disso aqui, pra gente dar uma estimada, né, no impacto implícito, porque teoricamente esse petróleo de peregrinos tem um desconto grande. Então apesar de ser uma produção bem grande, né, é praticamente a maior produção da empresa, que acabou de sair a aquisição. Mas como tem um desconto grande, os custos de operação é base Equinor, né, não é o jeito Prio de operar, não deve contribuir com tanta margem assim, né, de qualquer forma, né, é um incremento aí de produção, de resultado financeiro, de geração de caixa para Prio. Se não entrar com tanta margem bruta assim, mas vai alavancar a parte administrativa, porque como é um campo que não é nem operado pela Prio, o gasto incremental da Prio com o peregrino é muito pequeno, né, com certeza eles devem ter gente alocado para estar observando as operações, para estar cuidando de alguma coisa, mas, tipo, é bem pequeno, né, não é proporcional ao que tá entrando de produção de resultado. Então isso aqui vai dar uma ajudada boa, tá, eu não lembro quanto que ela tem que pegar a produção do ano passado e ver quanto que ela vendeu aí pra gente já estimar essas vendas aí do futuro, mas enfim, isso aí também não faz diferença, né, uma hora vai vender tudo que produz. Mas é isso, né, esses 40% de peregrinos já vão ajudar bastante, e esses 60% de peregrinos seria muito bom, tá, não só porque eu vou fechar essa aqui, né, já vimos. Não só porque é o motivo aqui do fato relevante, não só porque é resultado, né, e aí peregrino seria o maior contribuidor de resultado para Prio de longe, né, bem de longe ainda, estaria produzindo o quê? Se aqui é 40, quase 100.000 barris, né, velho, um campo que até o final do ano passado, tipo, nem tava assim, né, dentro do hall de ativos da empresa, né, você vê como a Prio tem uma capacidade insana, assim, de crescer, assim, rapidamente. Porém, né, a empresa esclareceu que não está negociando, né, no momento, embora o que que eles falaram, né, a notícia seria essa, né, que eles estão negociando comprar 60% de Peregrino. Aí, a primeira coisa que eles falaram, né, falou: "Olha, a gente tem interesse em comprar, mas agora a gente não está conversando", né. Típica informação, resposta, clareia muita coisa, né. Não quer dizer que a Prio não vá comprar isso aqui nunca, né, muito menos, né, num prazo, né, maior, mas também não quer dizer que, tipo, sei lá, né, pode ser que a Prio acabe nunca comprando esse campo aqui, né, fique lá com a Equinor, os caras ficam lá só coletando dinheiro, mas pode ser que eventualmente, né, pode até ser num curto espaço de tempo, que eles falaram que agora nós não estamos buscando, não existe tratativa. A semana que vem começa, tá. Então, essa resposta e nada é a mesma coisa, tá, é só para responder, enfim, né, já que houve uma notícia que eu não consegui achar, sinceramente, não vi, né, não sei se foi retirado do ar e tal, que seria uma informação vazada, seria um fato relevante, né, com certeza. Mas aí a empresa veio com o fato anti-relevante, né, falou: "Ó, a gente não tá tratando, não pode ser que semana que vem eles comecem a tratar, pode ser que daqui 6 meses, pode ser que daqui 1 ano, pode ser que em 10 anos não saia", né, então não quer dizer muita coisa. Claro que faz muito sentido para Prio adquirir esses 60%, até porque, aí com não só pela produção, pelas reservas, mas com o jeito Prio de operar, fazendo economia de custo, trazendo sinergia com outros campos próximos. Eles já até falaram que eles têm um plano para diminuir esse desconto, fazer um blend com óleo de frade, agora eu não lembro com qual óleo que eles iam, tubarão-martelo, né. Então eles iam fazer um blend para diminuir o desconto, pra otimizar a operação. Então teria muitos ganhos em comprar esses 60%, além da produção entrando propriamente dito. Mas por enquanto não tem nada, não quer dizer que vai ter, nem que não vai ter, esse tipo de notícia é absolutamente neutra, e como todo mundo já sabe, às vezes essas notícias são legais, pra você vê o que que a empresa está de olho, né, mesmo que ela negue, você fala: a empresa talvez pense nisso", mas isso aqui de fato eles já tinham comunicado que
eles têm interesse em comprar, é óbvio, né? Para eles comprarem, depende do outro querer vender. Você não chega lá e fala assim: "Ó, me dá aí, eu vou te dar tanto de dinheiro", é uma negociação, tá? Então, sinceramente, não traz nenhuma notícia nova, assim, interessante, tá? É legal de ver essas movimentações, né? Eu acho que o lance de Wahoo foi mais interessante que isso aqui, sinceramente, tá? Então, sobre Prio é isso aí, vamos aguardar o call, né, de resultados. É logo, acho que o resultado da Prio daqui a pouco sai. Que aí sempre tem umas informaçõezinhas legais lá que a gente pesca do pessoal nas perguntas, né? Então, sobre a Prio é isso aí, fechar aqui e aqui. E vamos para o nosso segundo fato relevante que vamos comentar do dia, né? Isso aqui eu acho que o Eduardo não comentou, né? Sobre a Brasil Agro, que eu peguei aqui separado. Da Prio, acho que ele também não tá no e-mail. Mas o que é interessante sobre a Brasil Agro, né? Ela divulgou o resultado essa semana. É bem possível que a gente acabe fazendo a análise semana que vem, numa das lives, seja segunda no Fundamentei, seja terça no meu canal, porque é uma empresa interessante, não vai ter tantas empresas assim, né? Então é bem possível que a gente analise, mas para ser honesto, o resultado da Brasil Agro, cara, ele é bem diferente a análise da Brasil Agro das outras empresas, né? Como tem o ciclo da safra, né? Primeiro eles adquirem os insumos, depois plantam, aí vai administrando, né, a cultura, aí colhe, aí vende. É diferente de uma empresa, sei lá, Arezzo, que está vendendo sapato todo dia, né? Todo dia fabrica, todo dia vende, todo dia entra dinheiro no caixa, todo dia sai pagamento. E na Brasil Agro não, é ao longo de um ano, às vezes até mais. A empresa pode escolher ficar com os grãos armazenados em uma safra e vender só lá na frente, ou ela já pode travar, né, com um instrumento financeiro derivativo, preço de venda da safra, da próxima safra. Então, pode, é um ano mais ou menos, né, o ciclo safra, mas ele pode se estender até mais, dependendo de como a empresa lidar, né. Então, a verdade é que enquanto não termina, não tem muito o que ver a Brasil Agro. Então, o resultado dela, a gente vai ver um monte de marcação a mercado de derivativo, de câmbio, de dólar, de preço de commodity, de recebível de fazenda, entrou venda de fazenda esse trimestre, tem trimestre que não entra. Final, é só dar uma olhada nisso aqui, é isso que importa, por isso que eu separei esse fato relevante. Para Brasil Agro, fora, esses períodos de fim de ciclo, né, quando ela chega e fala: "Ó, nessa safra a gente plantou tanto, colheu tanto, ganhamos tanto de dinheiro, para próximo plano é fazer isso, isso e aquilo", a grande verdade é que não tem muito o que as coisas não acontecem muito. O que que tem para acompanhar? É ver como é que tá o andamento, se plantou o que tinha planejado plantar, se choveu onde era para chover, né, se a previsão de colheita tá em dia, e não tem muito o que ver, como numa outra empresa que você tá sempre analisando os resultados. Acho que esse é um dos motivos que o pessoal aí da Faria Lima, né, usa aí a Faria Lima como metonímio para, né, para o mercado financeiro, não entende bem essas empresas. Pô, como é que o cara vai botar na planilha do Excel dele lá para fazer né, a avaliação dele, se essas variáveis, assim, né, são tão dinâmicas, não é igual uma empresa normal. Você põe lá a receita, projeção de crescimento, com base no PIB, com base no poder de compra, com a inflação, o cara vai lá, faz um modelo, uma projeção. Aqui não tem, velho. Aqui tem que ver, né, como é que vai ser a cultura, se vai colher bem, se vai chover na hora certa, né? Os caras não sabem o que fazer, tá? Então, o que que a gente faz com a Brasil Agro enquanto, né, não acontece nada? É só acompanha aqui. Então, eles divulgam, né, periodicamente essas projeções, tá? Então, isso aqui é a safra passada, que acabou ano passado, né? Já foi, 23/24. Lembrando que a safra de grãos, ela é quebrada no meio, né? Ela começa no final do ano e termina, tipo, agora, março, abril, tá? Então, por isso que é 23/24, tá? Só para ter uma comparação, é a safra que a gente está agora, 24/25, tá começando a colher, eles até falam aqui quanto que já colheu e tal, ó. Soja já colheu 7%, milho e feijão vai colher em abril, algodão em maio, né, tá terminando já essa safra 24/25. E não, né, eles estão colhendo, que é a parte do resultado. Então eles estão mostrando pra gente o quanto era estimado no início, né, antes dela começar, quanto foi planejamento, e o que agora eles já dão como uma previsão mais realista, já que no meio do caminho acontece aquilo que eu falei, tem, né, enfim, tem imprevistos, tem coisa que vem melhor do que o esperado, tem coisa que vem pior, né. Então, é isso que nos resta fazer, é só acompanhar ver se tá tudo certo. Logo de cara a gente
Olhando aqui primeiro a área plantada, você vê que está praticamente igual à projeção, então não teve grandes alterações. Na verdade teve, tá, mas ela é implícita aqui, porque você vê um crescimento, principalmente de milho safrinha, e uma queda no algodão. Eu tenho quase certeza que isso aqui foi uma troca de algodão safrinha para milho safrinha, tá? Eu não lembro agora. Eu ouvi o call hoje da Brasil Agro, mas eu estava preocupado com outras coisas, não, nem sabia que eu ia fazer esse fato relevante hoje. Tá? Mas eu tenho quase certeza que foi isso. A empresa decidiu, ao invés de, no plano, tava plantar algodão, no safrinha, plantar milho, tá? Pode ser que eu esteja errado, mas acho que foi isso. Por isso que no final a diferença foi quase nenhuma, né? Irrelevante, sendo que aqui aumentou 30% e aqui caiu 20%, né? Então, eles optaram uma por outra, por quê? Porque o milho, na época do planejamento da safra, tava com a margem muito baixa. Então, vamos plantar algodão. Aí, ao longo do tempo, recuperou um pouco o preço, falou, não, é melhor botar milho mesmo. Então, por isso que houve essa transferência. No final das contas, nada demais. Aí depois aí tem, né, margem de contribuição de cada cultura. Tem o planejamento agro, né, porque é simplesmente plantar o que você quiser, tem que ver o que dá para plantar, o que é mais vantajoso para aquela área e tal, né, tem várias dessas variáveis. Mas é isso, a área plantada mais ou menos idêntica e a produção tem uma projeção superior ao estimado, né? Boa notícia. Aí é aquilo que eu acabei de falar, né? Tem coisas, né, dentro do controle, fora e tal. E como que aqui fica flat e aqui cresce, né? Tudo bem, vai 2% também, mais ou menos flat. Mas sei lá, podia ter crescido mais. Porque aqui é a produção, tá, pessoal? Produção é diferente de área. É claro que a área, ela é um componente importante, né? A área que você planta, mas para você chegar ao que vai ser de fato colhido, aí depende da produtividade, se o regime de chuvas foi bom, se desenvolveu a cultura como esperado, temperatura, todas essas coisas. Então, ver que a produção está em linha, né? É uma notícia muito boa, quer dizer que no geral, né, ó, concluímos o plantio com boas condições climáticas, as culturas estão se desenvolvendo, vai ser melhor que o esperado, né? Muito boa a notícia em termos de volume. Antes de falar de cana-de-açúcar, né? Então, isso aqui já dá uma previsão pra gente que vai ser um ano bom de cultura, tá? Claro, para fechar a conta aqui, falta acho que o principal, que é a questão spread da cultura, que é o custo, né? Custo dos insumos e tal. Acho que tem aqui alguma coisa, né? De custo, aqui é custo de produção. E preço de venda dos produtos, né? Que aí, enfim, para fechar, tem muita coisa que já está travada. Então, vejam o resultado da Brasil Agro, né? Que eles divulgaram hoje, ontem, né? Hoje foi o call. Hoje, né? Eu tô gravando na sexta. Mas vocês vão ver esse vídeo no sábado. Então, foi ontem para vocês. Então, já tem coisa que o preço está travado, tem outras que não. Então, não dá para fechar. O custo de produção já meio que fechou aqui, mais ou menos em linha com o que tinha sido orçado, que se eu não me engano tá um pouco abaixo, tá bem abaixo, né? Você vê aqui 10%, 20%, 20%, 10%, um pouquinho mais, mas as principais culturas bem abaixo do ano anterior, então aqui vai abrir margem. E o preço de venda é a última variável que falta. Eles travaram uns dólares meio ruim, assim, que pouquinho, né? Antes da alta, mas eles picaram no call, né? Enfim. Eles não especulam com o dólar, hedge, né? Não é especulação, então faz parte. Mas por outro lado, o preço está se recuperando. Então, né, vejam o call de ontem para vocês, né, para saber mais detalhes. O Brasil Agro tem no YouTube, é fácil de ver. Mas falta essa variável. Mas até agora, nas outras, tudo está indo bem. O volume vai ser bom, custo mais baixo. Preço de venda, vamos ver quanto vai fechar, mas vai ser um ano provavelmente melhor em termos de cultura do que o ano anterior, que foi bem fraco, né? Teve boas vendas de fazenda, mas em termos de cultura não foi um ano muito bom, tá? Então, é por isso esse fato relevante. Cara, você lê aqui em 5 minutos, você já sabe que tá indo tudo bem com a empresa, agora é só aguardar o fechamento da sala. Ainda tem resultado, né? Que esse do começo do ano, que eles vão atualizar ali um pouquinho mais, né? Sobre colheita e tal. E aí, fecha a safra, passa a régua, por mais que eles nem tenham vendido, pode acontecer, né, de carregar estoque para o ano seguinte e tal, mas aí já vai ter informação da safra 25, 26, aí a gente dá uma boa analisada, mas por enquanto não tem muito o que ver na Brasil Agro, tá? Isso eu vejo que o pessoal erra muito, né? Começa a ficar. Porque é comum que esses resultados intermediários venham com prejuízo dela. Vender, ela tá colhendo, começar a colher. Tava plantando, tá começando a colher. Então é normal que esses trimestres intermediários venham com prejuízo contábil. Né? Tipo aqui tal. Esse de agora, tá, teve venda de fazenda, então acaba que dá
uma distorcida um pouco, mas isso aqui não é um problema para o Brasil Agro, tá? Não é um ponto fraco do negócio, nada do tipo. É simplesmente porque o negócio acontece num ciclo anual e não trimestre a trimestre. Então, era esse o recado aí sobre a Brasil Agro, beleza? Podemos passar aí para o próximo fato. Esse aí o Eduardo comentou, infelizmente, né? Algo mais menos de negócio e mais societário pra gente comentar. Lembra que a gente falou da Dexus, que ia converter, né, as ações preferenciais em ordinárias, que é interessante, tá num nível de governança superior, é legal porque aí todo mundo tem a mesma ação, controlador minoritário, acionista de referência, acionista grande, pequeno, todo mundo tá no mesmo barco, tudo muito positivo, podia abrir espaço para futuramente a empresa entrar no novo mercado, ela não é. Cadê Dexus? Então, ela é nível 1 de listagem, né? Novo Mercados. Muito bacana, muito bonito. Teve a assembleia. A maior parte, né, dos votos foi a favor da conversão. Cadê? Bababá, bababá. Ó, foi aprovada pelos acionistas. Só qual que é o problema? Não teve quórum. Tá? Então, isso às vezes acontece em empresas. É bem comum eu ver acontecer em FII, né, em fundo imobiliário, que quando o pessoal precisa mudar alguma coisa, né, um estatuto, ou alguma coisa importante como essa, que precisa de voto, né, quórum qualificado, você não consegue juntar os acionistas para votar, né? As empresas que têm controle pulverizado ou que têm, né, um controle bem distribuído, principal, tá, primeiramente, então a Dexus é mais ou menos isso, né? Você não tem um controlador claro para começar, mas você tem uns acionistas com uma participação relevante, enfim, mas é pouco, juntando toda essa galera aí, mesmo das ordinárias, né? Não dá tanta gente assim. Foi até que a gente falou, a ordinária, inclusive, tem um free float razoável, porque não tá na mão de algumas pessoas, né? Então, o que acontece? É difícil juntar todo mundo, né? E a galera simplesmente não vai. Então, é um interesse que a administração propôs, estava alinhado com todos os acionistas a princípio, né? Já do que provavelmente, como que você sabe quem votou, quem não votou? É só ir nos documentos da empresa lá, no site de RI, aí vai ter a ata dessa assembleia, né? Então, aqui, Assembleia Geral Especial, tal, é só procurar aqui pela ata, né? É só ir nos documentos e tal, alguma coisa assim. Comunicados, avisos dos acionistas. Geralmente isso aqui é o relatório CVM. Se não for, é só fuçar, que tá em algum lugar aqui. Ah, não, isso aqui é os relatórios da página. É o documentos, atas de reunião e assembleia. Né? Aí é só procurar aqui, ó. A GESP tem inclusive um mapa já. O que é um mapa, né? É um resumo ali dos votos. Então todo mundo aprovou. Todo mundo que tava lá aprovou. Só que foi o quê? 700 mil ações. Quanto que é 700 mil ações? Cara, não é nada. Ela tem 100 milhões, é isso? Ou seja, ninguém foi votar. Que é impressionante, né? Sim, esse tipo de coisa, o que pode acontecer? É, pode ser uma negativa implícita. Agora eu vou começar a especular, tá? É isso? Ela tem 100 milhões de ações? Tá, enfim, a gente precisaria confirmar essa informação, né? Porque tá bem discrepante. Mas, a princípio, pelo que parece, né? Tipo, não foi nenhum daqueles grandes acionistas representativos apareceu para votar. Né? Então, isso aí poderia ser pura especulação, né? Só pra gente exercitar a discussão aqui e tal. Poderia ser o quê? Ah, o pessoal lá não gostou muito dessa proposta, aqueles, né, principais acionistas. Especulação, tá? Aí eles simplesmente não vão votar. Eles sabem que com os votos deles, né, já é difícil juntar esses minoritários para aparecer lá para votar. Né? Se eles não forem, simplesmente não vai aprovar. Né? Faço ideia se tem alguma coisa do tipo ou não, né? Aqui na ata aí tem informação, tem aqueles votos. Ah, não, só tem isso, na verdade. Né? É só esse documento aqui só tem o mapa de votação mesmo. Mas, enfim, a verdade é, seja o que for, seja o que aconteceu por trás, é que não foi aprovado, então é uma oportunidade a menos
Tem um número aqui, desse 103 milhões de ações, teve 700 mil votos, tá? Não teve nenhum por cento de voto. Ou seja, nenhum desses principais acionistas apareceu para votar. É que eu disse, né? Poderia ser, no mundo hipotético, falar, a gente não quer. Simplesmente não vai votar, porque não vai juntar, sem a gente não vai dar quórum, né? Tipo, muito longe disso, né? Na verdade. Então, para não, né, não ficar com desgaste de ir lá e votar contra, eventualmente, simplesmente não vota. Mas claro, tá, mas eu sei, é um cenário hipotético, e não tô dizendo que foi o que aconteceu. Só pra gente, né, ver esses eventos acionários e tal, entender um pouco por trás da política, né, por trás das coisas. Então é isso, o Dex continua do jeito que tá, né, mudança de segmento nem se fala, tem ação ordinária, tem ação preferencial. E na área até que tem free float, tem um mínimo de liquidez, né? Não é, assim, absurdo, mas tem liquidez para investir. Simplificaria a história se tivesse ordinária, né? Aparentemente, não foi legal o suficiente. E é difícil mobilizar essa galera, tá? Fica bem difícil de mobilizar muita gente, a não ser quando você tem uma empresa que tem um controlador definido. Então, um tempo atrás, a BB Seguridade aprovou uma redução de capital, que precisava de uma aprovação grande e tal lá. Só que aí, se você tem um Banco do Brasil com 60%, ele vai lá sozinho, pode dar um advogado lá do Banco do Brasil, com, né, o direito a 60% dos votos, só o cara dá um joinha lá, pô, né? Aí é outra história. Numa empresa de controle pulverizado, tem isso, tá? Então, são riscos, assim, que geralmente o pessoal não coloca. Geralmente, quando você vai comparar uma empresa de controlador e uma empresa corporation, né, que o pessoal chama, quando não tem um controlador definido, por exemplo, a Renner, né, você vai ver, tem agora a BlackRock tem 15%, mas claramente não é um controlador e tal. Do que acontece, né? Tem 80% de free float, né, bastante coisa. Tinha até mais, né, tinha 95%. Geralmente o pessoal prefere, acha que esse é um tipo de governança mais moderno, mais eficiente, que aí o gestor, né, vai ser mais profissional, que o gestor vai trabalhar para geração de valor da empresa e não para proteger os interesses do controlador. Mas tem os pontos negativos também, que o pessoal não comenta. Então, em algumas empresas, essa ausência de controle às vezes dificulta algumas coisas específicas, como por exemplo foi esse caso da Dexus, tá? Que é importante estar comentando aqui para vocês, não é uma empresa que em especial ter muita atenção, mas para entender também o outro lado das coisas, tá? Algumas vezes é negativo não ter um controlador, tá? Inclusive tem gente que é o contrário, prefere empresa de fundador, né? Aquele controlador que quer aspiracional, aí a gente entra numa outra discussão, fechou? Então sobre Dexus é isso, interessante esse desfecho, né? Interessante pra gente discutir, né? Pra empresa não foi muito interessante, não. Era melhor ter convertido tudo em ordinário. Próximo fator relevante hoje, mais um batido que não tem muito comentar, mas eu acho que é importante porque envolve o Itaú, que é uma empresa grande, tem muita gente sócio. Pode ser que o pessoal não tenha visto os outros fatos relevantes que a gente já comentou aqui, né, falando sobre bonificação de ações. Então, vou repetir, quem já viu aqui, beleza. Já pode pular ali no timestamp pro próximo assunto. Mas é importante, vai ser rápido, né? Não precisa pular, não. Pode ficar aí que vai ser rápido. É importante falar sobre bonificação, pessoal. Bonificação é um nome horrível, é um evento acionário que dá toda a impressão que é algo positivo, né? Quem tá começando agora, quem nunca viu, quem vai aprender, opa, tem uma bonificação em ações, né? Vamos ganhar alguma coisa e tal. Mas esse é um evento absolutamente neutro pro acionista, não gera nenhum valor, nada do tipo. Ele gera algumas mudanças contábeis no preço de aquisição lá, mas não é, né, nada diretamente favorável, porque o que vai acontecer? Você vai ganhar novas ações Itaú, sim, tá? Então, falou, legal, vou ganhar 10% em ações. Só que o que acontece? Essas ações do Itaú, elas vão valer 10% a menos. Então, você vai ter 10% a mais em número, mas 10% a menos em valor, de forma que o efeito ele é totalmente neutro, tá? Não tem vantagem nenhuma. Aí você pode falar, o que a empresa faz? Cara, é uma movimentação contábil, eu já expliquei isso em mais detalhes em outras oportunidades, vou repetir tudo aqui, até porque tem que premiar quem é assíduo aqui, quem tá sempre vendo os vídeos, né, para não ficar tão repetitivo, mas basicamente você faz uma manobra, parece uma coisa por baixo dos panos, né, não é um bom termo, né, mas é uma operação contábil para
passar valor da conta de lucros acumulados para o capital social, tá? Então é um remanejamento contábil nas contas do patrimônio líquido, e você pode fazer isso emitindo novas ações ou não. E por algum motivo os bancos gostam de emitir novas ações. Para os controladores, cara que tem bilhões, as famílias lá têm bilhões de ações, provavelmente dá impacto tributário, tá? É pra gente, esquece isso aí, velho, não faz diferença nenhuma. Né? Você vai ter que declarar essas ações bonificadas no imposto de renda, o custo atribuído a elas, vai entrar lá em lucros isentos, vai ajustar o valor do custo de aquisição, bens e direitos, tá? Então tem para quem é meio desligado com o IR, né, tem toda a consequência aqui, tá? Então é isso, é um evento neutro, tá? Não, você não ganhou nenhum bônus, tá? Não é nada positivo, não é nada, tem mais ações. Sim, mas ela vale menos. Ah, mas ela pode recuperar o preço, né? Porque aí é ajustado o preço. Sim, mas ela poderia crescer o preço mesmo sem bonificação, tá? Então, ou seja, é neutro. Uma questão contábil que, para fins práticos, pra gente não tem grandes, né, efeitos, a não ser você vai ter que acertar o teu imposto de renda, tá? Então é isso aí, ok? Agora com o Itaú, quem faz muito isso é o Bradesco sempre faz. O Itaú não é tão comum, lá atrás fazia também, quase sempre igual o Bradesco, mas agora o pessoal resolveu fazer. Aí você direito à fração, você vai receber em dinheiro, né? Não existe fração de ação, porque é sempre múltiplo, é 10%. O que for quebrado, né? Que não bateu os 10%, você vai receber em dinheiro. Depois vai entrar um lançamento lá na tua conta na corretora, que é crédito referente a leilão de frações, de bonificação, uma coisa desse tipo, tá? Aí tem um custo atribuído, você vai ter que lançar essas ações bonificadas, tem tudo isso nos meus vídeos de imposto de renda, só assistir lá, bonitinho, tá? Para DR é a mesma coisa. Então é esse o ponto, tá? De novo, bonificação não tem nada de positivo, é uma questão contábil, para mexer nas contas do patrimônio líquido, pra gente é irrelevante, a não ser o teu imposto de renda que você tem que fazer. O controlador provavelmente dá vantagem tributária, que sinceramente não interessa pra gente gastar tempo com isso. É isso, ponto. Então, para quem já é de velha guarda aqui do canal, né? Desculpa aí por esse fato repetitivo, mas é importante ficar relembrando sempre, ainda mais que é uma empresa diferente, né? Então, pode ser o cara que só assiste as coisas de Itaú, né? Então, um aprendizado aí, tá? Último fato para a gente encerrar hoje, né? Novidade sobre aquela questão da Caixa, né? Tem nada demais, a gente já tinha visto isso. Qual que é o ponto da Caixa Seguridade, tá? É uma empresa, novo mercado, bacaninha. É, o novo mercado tá aqui no resumo, né? Novo mercado, ações ordinárias. Mas é uma empresa, a gente estava falando hoje, né, de controlador e tal, que tem um controlador, que é a Caixa Econômica Federal, né? Faz todo sentido, tá no nome da empresa, tá no logo da empresa, né? É a operação de seguros da Caixa Econômica Federal. Tem 82% das ordinárias, e qual é né, o efeito complementar disso? O free float é um menos esse número, né? Ou seja, 17, 25, é isso? Exatamente, 17, 25. Um menos 82,75 lá. Então, tô bom de matemática ainda. Qual é o problema? Novo mercado, pessoal, precisa ter 20% de free float. Eles até admitem um número menor, caso volume de negociação. Mas enfim, qual que é a ideia do novo mercado? É que você tenha um free float razoável de negociações. Por que isso é importante? Porque as ações estão tudo na mão do controlador, você fica muito sujeito, né, é desproporcional o efeito dos acionistas minoritários. Você fica muito sujeito a eventos acionários desfavoráveis, né? Tipo, o minoritário não tem poder nenhum, né? Aquele exemplo que eu dei. Chega o advogado da Caixa na Assembleia, ele vai votar porque só o cara lá votou, acabou. Não adianta o resto discutir, conversar e tal. O cara só, não, sim, e acabou. Então, não é legal você ter uma empresa que mande totalmente. Tudo bem, você sempre vai ter empresa controladora que vai decidir as coisas, mas quanto menor o free float, mais você tem essa questão de governança, além da questão das ações. Então, quanto menor o free float, tá difícil hoje, menor a liquidez, né? Então você tá mais sujeito a efeitos tipo squeeze, que foi o que aconteceu lá na Ambipar, né? Ambipar é um exemplo perigoso do que pode acontecer, né? O pessoal jogou. Aliás, vamos ver quanto que tá a cotação do Ambipar. Né? Já voltou bem, né? Já voltou metade, mais ou menos. Tendência é voltar bastante. Tem que até ver quanto tá valendo ela, né? 20 bi. É meio cara ainda, né? Tá crescendo EBITDA, né? A dívida continua alta. Enfim.
Mas vai valer alguma coisa que ela deve valer, e não o valor insano que ela estava negociando lá de na verdade nem capturou aquele pico de valor lá, mas devia ter dado uns 40 bi de valor do mercado, né. Por que que a Ambipar chegou a valer 40 bi naquele momento ali, nesse momento aqui? Porque houve um squeeze, né, uma falta de liquidez, o pessoal vendido foi obrigado a fechar a posição e tudo mais, isso elevou artificialmente o preço da ação, tá. Isso é ruim para o mercado, isso não é legal, abre espaço para manipulação e tudo mais, né. Coisas que a gente hoje nem ouve tanto falar, porque a governança do mercado brasileiro em geral melhorou muito, mas quando eu comecei a investir nos anos 2000 lá, era uma conversa muito recorrente, porque os anos 90 especial é muito traumático nesse sentido. Aí tinha muito menos proteção de governança, de free float e tal, então tinha muitas dessas manipulações de mercado, o pessoal falava direto. Hoje se fala muito menos, porque o mercado evoluiu bastante, esse caso da Ambipar aí, já é mais raridade, né. Então, voltando aqui na Caixa de Seguridade, a regra do novo mercado é ter pelo menos 20%. Tem outros nuances, mas a princípio é ter 20% da tua liquidez. De free float ela não tem, né? Ela tem 17. Então, qual que é o único jeito de resolver isso? É a Caixa diminuir a participação, não tem outro jeito. Ela pode fazer de duas formas. Ou ela vende parte das ações, ela faz uma oferta pública, né, que ela vai vender parte das ações lá, tipo um IPO, né? Tipo um follow-on secundário. Né, uma emissão secundária que a Caixa vende as suas ações para os interessados, uma oferta pública. Tá? Ou ela faz uma nova emissão de ações e não participa, né, porque aí ela é diluída até esse valor diminuir, que é o que eu acho que vai acontecer. Vamos, enfim, para o fato relevante, né. Então as atenções a notícias reitera que a sua controladora está realizando os trabalhos para a oferta pública secundária, na verdade é o contrário, né. Uma oferta pública secundária, ou seja, é o contrário do que eu falei. Eles vão vender aparentemente, né, não tem nada certo, né, está fazendo estudos, né, realizando os trabalhos preparatórios. Ou seja, a princípio a Caixa vai vender ali alguma coisinha para ficar abaixo de 80%, logo free float acima de 20, resolve esse problema, fica todo mundo contente, né. Não vai impactar a Caixa, né, vender 3, sei lá quanto que eles vão vender, né. Então ainda é potencial, né, sujeito à condição de mercado e tal, né, só um esclarecimento. Mas eu aproveitei para explicar isso aí de novo, né, meio feitinho essa questão da importância de ter um free float decente, né. Então muitas vezes o pessoal pergunta assim: "Ah, a empresa X tem liquidez para investir?" Tipo a própria que a gente estava falando hoje, Dexus. "Ah, tem liquidez na Dexus ordinária para eu comprar?" Aí o cara vem aqui e fala: "Ah, negocia 70.000 ações, R$ 600.000 por dia." Ah, tá bom, vou fazer um aporte de R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000, é o suficiente para mim. Mas cuidado, tá, que o problema de liquidez não é esse. Se a ação não negociar o volume que você precisa comprar por dia, já esquece, porque aí, ó, por exemplo, pegar uma empresa tipo a Graziotin, a ordinária dela, né, negocia R$ 30.000 por dia. Tudo bem, eu vou comprar só 5.000, então dá pra eu comprar. Mas isso aqui, né, fica claro. Opa, nem dá pra ver, tá atrás de mim aqui, né? Mas, tipo, é baixíssima a liquidez ordinária, né. Mas o problema não é nem esse, não é nem ter volume para você comprar. A questão é que empresas com essa liquidez mais baixa ficam sujeitas a acontecer coisas tipo da Ambipar, tá. E tipo de alguém aparecer no mercado, comprar essas poucas ações que estão negociando, chamar uma assembleia e votar alguma coisa esquisita. Então esse é o problema de governança, tá. Por isso que eu quis reforçar esse fato relevante aqui. tá? Problema de liquidez, desculpa. Liquidez não é só girar um volume de dinheiro que é suficiente para você comprar, tá? Então é muito comum o pessoal perguntar: "Ah, a partir de quantos negócios tá bom investir? A partir de qual volume financeiro tá bom investir?" Não é esse o ponto, tá? O ponto é, empresas de liquidez mais baixa são mais, não é só esse o ponto, claro que esse é um ponto, mas empresas com liquidez mais baixa, é mais sujeito a acontecer o que aconteceu com a Ambipar, a um hostile takeover, a alguém aparecendo, comprando uma participação relevante, chamando uma assembleia para votar sabe-se lá o quê, aí o controle é pulverizado, os acionistas não aparecem, o cara passa um negócio bizarro lá. Então esse é o problema de governança de liquidez baixa, tá? Talvez o principal, né, não é só ter dinheiro suficiente para você comprar. É óbvio, mesmo a Trasotin lá negociando 30.000 por dia, né, para a maior parte da gente aqui
dá pra você ir lá e comprar. Mas aí você vai ter spread, né, às vezes você não vai conseguir fechar o negócio, vai ter que pagar um spread, tem essas questões. Então, esse é o problema. Ação com liquidez baixa é um fator de risco a ser considerado na análise. "Ah, quantos negócios", não é assim, não é 0 ou 1, não é tudo ou nada. A partir de tantos negócios, ok, para baixo, tudo bem. Para cima tudo bem, para baixo não compra. Não, é algo contínuo, quanto maior a liquidez, menor esse problema. É por isso que, por exemplo, você pegar um Itaú, o Itaú Ordinária, ele tem o Itaú Ordinária é bom, né, mas tipo, o free float da ação 3 Itaú é 9%. Aí tem gente que tem os critérios assim, 0 ou 1, fala assim: "Ah não, eu só vou comprar empresa com free float acima de 20, acima de 15, tal". Aí vem Itaú: "Ah, mas o Itaú é 9, né, aí eu não vou comprar". Só que o Itaú tem um volume insano, então 9% de free float de Itaú é ação pra burro, não tem problema, né. Vamos ver aquele liquidez, quanto que gira no Itaú Ordinário. Ontem foi um dia bem líquido, negociou 40 milhões de ações, mais de quanto isso aqui? R$ 1 milhão, enfim, é muito mais dinheiro do que, né, se bobear, do que vai, acho que deve ser 1 bilhão. Não, espera aí, 45 milhões de ações, vale uns R$ 10, não, tá certo, é esse aí mesmo. Ou seja, 9% de free float no Itaú é muito, é mais que suficiente, é uma liquidez super tranquila. Já 20% de free float em outras empresas já é duvidoso. Deixa eu ver quanto que tem na Brasil, só de curiosidade. Então, esse é o ponto, o pessoal quer fazer critério de análise como se fosse um checklist. Maior que tanto, eu compro. Menor que tanto, eu não compro. Ah, e quantos negócios? Ah, tanto. Quanto de liquidez? É tanto. Quanto de free float? É tanto. Quando a análise não é assim, a análise é tudo junto. Ah, o que eu quero ver? Free float. Na Brasil tinha 3. Aí, ó, é 24. É acima do mínimo do novo mercado, tá ótimo, de acordo com, né, os bons preceitos da governança corporativa, né. Muito bom nada, porque não negocia porcaria nenhuma disso aqui. É R$ 30 mil no mercado, né, acionário brasileiro, não é nada, tá. Então esse é o ponto, você tem um free float de 20 e poucos por cento, é muito baixo na Brasiltim. No Itaú, 9% é mais que suficiente, tá. Então por isso que eu quis reforçar esse conceito aqui, tá? O pessoal ainda tem uma visão muito assim, né, muito fechadinha sobre liquidez, sobre governança, que é algo que você tem que ter uma visão global ampla. Fechou, pessoal? Então é isso aí para hoje. Fechamos nosso último fato relevante aí, deu umas boas discussões no dia. Eu sei que PRIO a gente sempre conversa, gestão de bonificação a gente já falou. Esse mesmo caso da Caixa de Seguridade já tinha levantado, né? Mas eu quis reforçar essa explicação aí de liquidez, importância e tudo mais. Bom vídeo. Bons conhecimentos aí. Então é isso aí, fica ligado nas lives. Amanhã tem vídeo do Eduardo aqui no Fundamentei. E fica ligado nas lives da semana que vem, que a gente vai falar sobre os resultados que estão saindo já das empresas brasileiras. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todo mundo. Até os próximos vídeos. Valeu!